Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos pela tua fidelidade e por nos permitir estar aqui diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos acompanhando agora. Nós sabemos que não é por acaso que estamos aqui. Fomos conduzidos pelo Teu Espírito para esse momento de aprendizado, para esse momento de edificação. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra é viva e poderosa. Ela transforma, ela fortalece, ela renova a nossa fé. Por isso, abrimos o nosso coração e te pedimos, fala conosco. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós agora, trazendo clareza, revelação e entendimento. Que não seja mais apenas um vídeo, um conteúdo transmitido, mas que seja uma experiência real contigo. Tira de nós, ó Pai, toda distração, toda resistência, todo medo, toda incredulidade e dá-nos ouvidos sensíveis à Tua voz. Que nesse momento, enquanto nós estamos meditando sobre o milagre que o Senhor operou ali nas muralhas de Jericó, que durante esse tempo a nossa fé seja renovada e aquilo que parece impossível aos olhos humanos comece a ruir diante do Teu poder. Espírito Santo, nos conduza agora. Que essa palavra venha glorificar o Teu nome e que ela possa gerar frutos em nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade e oramos a Ti confiando no nome poderoso de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o terceiro vídeo de uma série de mensagens que eu estou postando nesta semana, chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link com a playlist completa para você assistir desde o começo. Amém? Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like faz toda a diferença. Quando um vídeo recebe muitos likes, o YouTube entrega ele para mais pessoas. O YouTube sugere esse conteúdo para outras pessoas. Então eu conto com a sua ajuda para que essa palavra de fé seja espalhada para todas as pessoas. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas outras séries e fazer parte dessa grande comunidade de fé que cresce a cada dia mais. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando vídeos diariamente. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar esse ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem vídeos exclusivos para os membros do canal. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique
poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Inclusive, aqui na aba Comunidade do YouTube, se você entrar no canal Minuto com Deus e for lá na aba Comunidade, tem um presente para os membros do canal. Eu coloquei ali, eu disponibilizei ali o livro Recomece a Viver, para você que é membro do canal. Amém? Um livro com mensagens tremendas, mensagens maravilhosas. Para você que não é membro do canal e não pode, por algum motivo, se tornar membro, mas quer adquirir esse livro, o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. São 365 mensagens que vão transformar a sua vida. Vamos para a palavra de hoje. Quem nunca se deparou com uma muralha? E eu não estou falando aqui de uma muralha formada por tijolos, mas, no sentido figurado, uma muralha de problemas, uma muralha de medos, de bloqueios emocionais ou espirituais que parecem intransponíveis. Para o povo de Israel, Jericó era uma dessas muralhas, literalmente falando e simbolicamente falando. Porque para Israel, conquistar Jericó era o primeiro passo para que eles começassem a tomar posse da terra prometida. Mas entre a promessa e a posse havia um obstáculo. E eu sei que a mesma coisa pode estar acontecendo na sua vida. Há uma promessa, mas também há uma muralha no caminho. Eu quero ler com você o texto de Josué, capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. E depois eu vou finalizar lendo o versículo 20. Josué, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Repare que eram instruções muito específicas que Deus estava dando a Josué. E no verso 20, nós vemos a concretização dessa grande conquista. Diz assim: então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Louvado seja o nome do Senhor. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor derrube as muralhas que têm te impedido de avançar. Amém? Sejam elas ligadas a quaisquer áreas da sua vida. Eu vou orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: as muralhas vão cair. Apenas isso. As muralhas vão cair. Amém? Coloque isso aqui pela fé, com convicção. Irmãos,
Jericó era uma cidade fortificada, típica das culturas cananeias, com muralhas duplas, largas e altas, projetadas para resistir a longos cercos. Aos olhos humanos, era impossível derrubar uma muralha daquelas apenas com gritos. A estratégia dada por Deus a Josué contrariava toda a lógica militar. Marchar em silêncio durante 6 dias e no 7º dia gritar. Essa era a estratégia dada por Deus. Essa instrução tinha um caráter cerimonial e espiritual, demonstrando que a vitória seria obra de Deus e não do braço humano. A presença da arca durante essa marcha que eles fizeram simbolizava a liderança de Deus na batalha. E a obediência do povo foi uma atitude de fé, uma fé provada com ações. A queda de Jericó não foi produto de uma força militar, mas de uma fé obediente. Josué e o povo não questionaram a ordem estranha, incomum de Deus. Eles apenas obedeceram e Deus agiu. O texto diz que eles tiveram que ficar em silêncio durante 6 dias. Imagina isso, irmãos. Certamente, esse silêncio, essa ausência de comunicação, foi para aquele povo um exercício de confiança e de reverência. Gritar antes do tempo seria agir na carne. Manter-se em silêncio foi uma prova de domínio próprio e de obediência a Deus. Como que nós podemos aplicar os princípios contidos aqui nesse milagre na nossa vida? Porque o objetivo dessa série de mensagens não é apenas conhecer os milagres, mas trazê-los para a nossa realidade e assim podermos experimentar verdadeiros milagres também da parte de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui, a obediência precede o milagre. Josué não tentou adaptar o plano de Deus. A obediência, mesmo quando nós não estamos entendendo, libera o agir de Deus. Segunda coisa, nem toda batalha é vencida pela força. Eu vou repetir, nem toda batalha é vencida pela força. Deus quis mostrar que as muralhas cairiam pelo poder da fé e não pela espada. Às vezes nós queremos lutar com armas humanas, mas o que Deus espera é o silêncio, é a paciência, é a perseverança. Terceira coisa, a vitória exige perseverança. Durante 6 dias não aconteceu nada. Às vezes, o milagre não vai acontecer no primeiro passo, mas depois de uma caminhada, de um tempo de perseverança. Nós temos que entender que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. E a última coisa que eu quero extrair aqui, nesse breve estudo, o grito de fé rompe as resistências. No momento certo, o clamor de fé destruiu aquilo que parecia inabalável. A sua voz, em concordância com a instrução de Deus, tem poder. Quando você obedece ao Senhor, Deus vai agir no tempo dele. A sua voz, em concordância com a vontade de Deus, com a instrução de Deus, tem poder no mundo espiritual. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Tem muralhas na sua vida
que não vão cair pela força, mas sim pela fé e pela obediência. Não pare de marchar, não desista. Mesmo que pareça sem sentido aquilo que você está fazendo, mesmo que pareça repetitivo, imagine o povo durante 6 dias marchando, uma vez por dia, eu sei, mas durante 6 dias, em silêncio. Mesmo que pareça sem sentido, siga a orientação de Deus. Mesmo que a muralha ainda esteja de pé, continue seguindo a voz do Espírito Santo. No tempo certo, as muralhas vão cair. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Pode ser o seu filho, sua filha, seu cônjuge, seus pais, alguém que você conhece que está passando por um tempo difícil, um tempo de crise, alguém da sua família, ou coloque o seu próprio nome. Talvez você esteja diante de batalhas, diante de muralhas intransponíveis, mas você serve a um Deus de milagres. É isso que nós estamos aprendendo aqui durante essa semana. Não há nada impossível para Deus. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Reconhecemos que não há muralhas altas demais, nem obstáculos firmes demais diante do Teu poder. O Senhor conhece, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. O Senhor sabe as muralhas que foram erguidas em suas vidas. As muralhas do medo, da dúvida, muralhas das dívidas, das enfermidades, de relacionamentos que foram rompidos, de situações que ocorreram no passado e que foram mal resolvidas. Mas nós queremos te pedir pela fé, que assim como em Jericó, o Senhor nos ensine a obedecer, mesmo sem compreender, a caminhar mesmo sem ver mudança e a confiar, mesmo quando o silêncio parece longo. Capacita-nos a perseverar. Dá-nos fé, ó Pai, para continuar marchando. Ajuda-nos a discernir o Teu tempo, a ouvir a Tua instrução e a confiar que o Teu poder vai se manifestar. E no tempo certo, nós pedimos que o Senhor derrube toda a muralha que tem nos impedido de tomar posse das Tuas promessas. Que o grito de fé seja liberado e que a vitória seja completa para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o tamanho da sua muralha, não importa o quão ela seja fortificada, você serve a um Deus do impossível, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus de grandes milagres e de pequenos milagres, como nós estamos aprendendo aqui durante essa semana com essas passagens bíblicas. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão, para todos aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o nosso coração aberto, sedentos da Tua palavra, famintos da Tua presença. Tu és o Deus que conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós as expressemos. O Senhor é aquele que olha para a multidão com compaixão. Um Deus que não ignora as nossas dores e que se importa com cada detalhe da nossa vida. Ó Deus, assim como naquele dia, quando Jesus viu a multidão e não apenas curou os enfermos, mas também multiplicou os pães e peixes para saciar a fome do povo, nós também cremos no Teu poder e na Tua provisão. Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra. Alimenta a nossa alma com o pão vivo que desceu do céu. Que cada palavra ministrada aqui hoje seja como alimento espiritual, fortalecendo a nossa fé, trazendo ânimo aos que estiverem cansados e direção para aqueles que se encontram aflitos. Tira de nós, Pai, toda distração, toda incredulidade, todo medo, toda ansiedade. Que nós possamos estar como aquelas pessoas que se assentaram naquele campo verde, apenas esperando que o Senhor fizesse o milagre. E nós cremos que o Senhor ainda é o Deus dos milagres. O Senhor ainda é capaz de pegar o pouco que temos, como aqueles 5 pães e 2 peixes, e fazer algo grandioso, algo que alcance e que abençoe muitas pessoas. Espírito Santo de Deus, fica à vontade aqui no nosso meio. Toma esse tempo em Tuas mãos e usa essa palavra para glorificar o nome de Jesus e para transformar vidas. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o 5º vídeo de uma série de mensagens chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no final do vídeo, na tela final do vídeo, um link para você acessar a playlist completa. E aí você pode assistir aos outros vídeos. E eu convido você também a dar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens diariamente. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal. Inclusive você que é membro está assistindo a esse vídeo antes dos outros, antes das demais pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem uma playlist exclusiva de vídeos para os membros do canal aqui no YouTube. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida poderosamente. Que Deus te abençoe e que nunca falte na sua vida. Amém? O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Antes da leitura, apenas mais um aviso. Para você que é membro do canal,
eu disponibilizei aqui na aba Comunidade um link para você acessar gratuitamente o livro Recomece a Viver. Então você que é membro do canal, você pode acessar aqui no YouTube, vai na aba Comunidade, clica no link que está lá e você pode baixar o livro Recomece a Viver no seu celular, no seu tablet, no seu computador e levar a palavra de Deus por onde você for. Você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu deixei esse link para você aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e acessar e seguir os passos e ter acesso a 365 mensagens que vão abençoar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao 21 está escrito: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Quantas vezes nós olhamos para os nossos recursos, para as nossas forças, para o nosso tempo e dizemos: é insuficiente. Os discípulos de Jesus fizeram o mesmo. Diante de uma multidão faminta, eles disseram a Jesus: Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. Mas aquilo que era pouco aos olhos humanos se tornou suficiente nas mãos de Jesus. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregado, limitado, impotente diante de uma necessidade enorme, diante de um obstáculo, um problema. Essa mensagem é para te lembrar que não é sobre aquilo que você tem, mas sobre o que Jesus pode fazer com o que você entrega a Ele. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva junto com o seu pedido a seguinte afirmação de fé: Deus cuida de mim. Amém? Escreva isso aqui agora. Deus cuida de mim. Irmãos, nos tempos de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui na terra, era muito comum que grandes grupos seguissem rabinos em busca de ensino, de cura e direção. Alimentar uma multidão em um local deserto era logisticamente impossível. A expectativa dos discípulos era de dispersar o povo e não de alimentá-los. O gesto de Jesus de tomar os pães, olhar para o céu e dar graças remete aos gestos litúrgicos das refeições judaicas. O milagre da multiplicação dos pães e peixes
ele se conecta com a tradição do maná no deserto. Lembra que o povo teve fome e Deus mandou o maná do céu? Esse milagre da multiplicação antecipa a instituição da ceia do Senhor. Mais do que alimentar aquelas pessoas, Jesus se revela a elas como o pão da vida, como está escrito em João capítulo 6, verso 35. Uma coisa interessante, esse milagre é o único, além do milagre da ressurreição de Jesus, que está registrado nos 4 evangelhos. E isso mostra para nós a importância teológica que ele tem. Jesus não apenas supre necessidades físicas, ele revela sua identidade messiânica como o sustentador do povo de Deus. O gesto de agradecer antes da multiplicação nos ensina muito. Jesus demonstra confiança antecipada na proteção divina, na provisão divina, aliás. Os 12 cestos cheios são um símbolo do cuidado de Deus com cada uma das tribos de Israel, revelando que a graça de Deus é abundante e é inclusiva. Mas eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 lições que esse milagre aqui nos ensina. Primeiro, Jesus se importa com as suas necessidades. Antes mesmo de alguém pedir comida, Jesus já sabia da fome da multidão. Ele conhece suas carências físicas, emocionais e espirituais. Segunda lição, o milagre começa com aquilo que você tem. Os 5 pães e os 2 peixes não foram ignorados. Deus nunca despreza o pouco que é entregue a Ele com fé. Terceira lição, a gratidão antecede a multiplicação. Receba isso no seu coração. A gratidão antecede a multiplicação. Jesus agradeceu a Deus antes do milagre acontecer. A gratidão prepara o terreno para o milagre. E a 4ª e última lição. Com Jesus, o suficiente se torna abundante. Todas aquelas pessoas comeram e ainda sobrou. Quando Jesus está no centro, não vai faltar, vai transbordar. Amém? A matemática do céu não é divisão, é multiplicação. Quando nós entregamos com fé, o Senhor multiplica com graça. Quando nós entregamos com fé, Deus multiplica com graça. Amém? O que você tem em suas mãos hoje? Por menor que possa parecer, por mais insignificante que possa parecer aquilo que você tem, entregue isso a Jesus. Ele é especialista em fazer do pouco uma fonte inesgotável. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Eu sei que tem pais e mães que vêm aqui todos os dias orar pelos filhos, orar pela família. Se existe alguma situação que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, escreva ela aqui nos comentários. Ou escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre do Senhor. Vamos orar a Ele nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Tu és o Deus que provê, o Deus que se importa, o Deus que multiplica. Nós te pedimos pela fé que o Senhor receba aquilo que temos em nossas mãos. Os nossos recursos limitados, a nossa força pequena, as nossas orações muitas vezes
tímidas. A nossa fé, ó Deus, que muitas vezes é como um grão de mostarda, pequena. Sabemos que nas tuas mãos o pouco se transforma em muito. O Senhor conhece cada necessidade aqui representada. Tem famílias, ó Deus, lutando com a escassez. Tem pais e mães preocupados aqui com o sustento da sua casa, dos filhos. Tem jovens que estão desanimados com a sua vida espiritual. Tem pessoas aqui cujos corações estão cansados. E tem pessoas com a fé enfraquecida. Multiplica, Senhor. Multiplica a fé. Multiplica a esperança, o amor, a provisão, os recursos. Que cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra experimente a tua graça sobrenatural e perceba que contigo nunca falta, sempre sobra. Que o teu nome seja glorificado em cada milagre, ó Deus, de provisão que for realizado na vida de cada pessoa. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor providencie a cura, a provisão, a restauração. Que o Senhor renove a fé. Que o Senhor dê força para que essa pessoa continue lutando, continue perseverando. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Nós entregamos a ti tudo o que temos e tudo o que somos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba essa verdade no seu espírito. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e descanse nele. Ele há de suprir todas as suas necessidades físicas, espirituais, sentimentais, emocionais. Não importa. Você serve a um Deus de milagres. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você hoje? Então, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para todas aquelas pessoas que você ama. A palavra do Senhor tem o poder de transformar vidas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu espero você aqui amanhã para que a gente possa dar sequência a essa série de mensagens, os 7 grandes milagres da Bíblia. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Senhor meu Deus e meu Pai, cremos que Tu és o Deus que abre portas, o Deus que supre necessidades, o Deus que realiza milagres. Que hoje, através da Tua palavra, a nossa esperança seja renovada e que possamos confiar mais no Senhor do que nas circunstâncias ao nosso redor. Fala conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos guie em toda compreensão e edificação. Nós Te louvamos por mais um dia de vida. Te agradecemos porque, mesmo quando tudo parece pouco, o Senhor continua sendo muito. A minha oração hoje é por cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Cada um que chegou aqui nesse vídeo cansado, preocupado, com medo do futuro, sentindo que já não tem mais nada. Eu quero apresentar essa pessoa diante de Ti. Tu sabes das lutas que ela enfrenta. Ó Deus, o Senhor sabe as contas que ela precisa pagar. O Senhor sabe que a esperança dela está por um fio. O Senhor
com a sua onisciência, já sabe o que essa pessoa tem em sua casa, mesmo quando ela acredita que não tem nada. Abençoa essa vida, meu Deus. Renova as forças dessa irmã e desse irmão. Eu creio que nós não estamos aqui por acaso, mas sim porque o Senhor nos atraiu com o teu amor e porque o Senhor tem algo especial para ministrar aos nossos corações hoje. Reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Precisamos ouvir a Tua voz. Que essa mensagem aqueça a nossa fé e nos lembre que o Senhor é poderoso para agir, mesmo quando tudo parece perdido. Que hoje seja um dia de fé, que possamos Te obedecer, mesmo sem entender, confiando que o Senhor vai agir no tempo certo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Essa é a segunda mensagem da série Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Eu sei que na palavra de Deus tem muitos outros milagres, milagres grandiosos, mas eu separei apenas 7 deles, para que nós possamos aprofundar mais, aprender mais do caráter e do poder de Deus. Se você perdeu a mensagem de ontem, eu convido você a assistir. Você será muito abençoado. E eu quero pedir que você nos ajude a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. É através do seu like que o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, você que está chegando aqui hoje, se inscreva e ative o sininho que vai aparecer para você das notificações do YouTube, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição. Por isso, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro tem acesso antecipado a esse vídeo. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Na semana passada, eu disponibilizei o e-book Minuto com Deus. E eu agradeço a todas as pessoas que adquiriram o e-book através do link que eu deixei aqui. E nessa semana eu estou disponibilizando mais um livro online da nossa série de livros, o livro Recomece a Viver. Se você quer conhecer as mensagens desse livro, que são mensagens abençoadoras, maravilhosas, o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você pode baixar o seu e levar a palavra de Deus onde você for, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Você estará abençoando esse ministério e você também estará sendo ricamente abençoado. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos,
como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Verso 6 diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Na cultura do Antigo Oriente, era comum que os filhos fossem levados como escravos para pagar dívidas, desde que eles fossem bem tratados e libertos no ano do jubileu. Mas o desespero da viúva era legítimo. Ela não apenas havia perdido o marido, mas estava prestes a perder o futuro. O azeite era usado na alimentação, na iluminação e até como remédio. Era um bem valioso, mesmo em pequenas quantidades. O gesto de reunir vasilhas, antes mesmo que a multiplicação acontecesse, revela para nós uma fé ativa, uma fé consistente. Deus estava prestes a fazer algo extraordinário. Com o ordinário, ou seja, com o pouco, Deus estava prestes a fazer algo extraordinário, com o pouco de azeite que aquela mulher tinha. Olha que maravilha isso, irmãos. Deus não apenas resolve o problema imediato, mas ele devolve a dignidade. A mulher, a viúva, foi até o profeta porque ela sabia, ali estava alguém que falava em nome de Deus. E Deus não virou o rosto para ela. Deus não desconsiderou a dor dela. Quando Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Eliseu não estava falando dos utensílios que aquela mulher tinha. Ele estava dizendo: vamos começar com o que ainda existe. Às vezes, você acha que não tem nada. Mas se você ainda tem fé, se você ainda tem fôlego, se você ainda tem um pouquinho só de coragem, é com isso que Deus vai agir. O foco dessa mensagem aqui, desse milagre que nós estamos estudando hoje, está na fé da viúva e na orientação precisa do profeta, que nesse caso aqui representava a voz de Deus. A multiplicação do azeite revela a natureza de um Deus que nos vê, um Deus que se importa conosco e que age conforme a nossa necessidade. O texto reforça a fidelidade de Deus para com aqueles que o temem, mesmo após a morte. No verso 1, a mulher diz: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Presta atenção. No final dessa mensagem, eu quero orar por você.
Então você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Entregue a sua vida, sua família, seu trabalho, tudo o que você tem nas mãos de Deus. E diga para Ele: Senhor, eu preciso de um milagre. Você pode escrever isso aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração? Senhor, eu preciso de um milagre. Irmãos, tem pessoas que acreditam em Deus, mas não confiam nele. Você entende? E isso é mais comum do que parece. Você pode dizer que crê, que lê a Bíblia, que vai à igreja, mas quando a dificuldade chega, o seu coração trava. Surge aquela ansiedade, aquele impulso de tentar resolver as coisas sozinho, como se Deus estivesse distante demais para cuidar de detalhes. Só que a história que nós lemos aqui mostra exatamente o contrário. Deus é um Deus de detalhes. Ele não apenas viu a dor daquela mulher, mas respondeu com precisão. Ele orientou cada passo, cada ação, cada movimento. Porque o cuidado de Deus não é genérico. Deus cuida de nós de forma individual. Deus sabe o seu nome. Ele te chama pelo nome. Deus sabe onde você mora. Deus sabe o que tem agora na sua geladeira, na sua despensa. Deus sabe daquela conta que está vencendo hoje e que você não sabe como vai pagar. Mas Deus sabe também o que ainda resta na sua vida. A pergunta é: você confia o suficiente para obedecer, mesmo sem entender? Tem coisas que só vão acontecer na sua vida quando você parar de tentar controlar tudo. Quando você começar a agir baseado na confiança e não na ansiedade. Porque fé de verdade não é quando você sente que vai dar tudo certo. É quando você decide seguir, mesmo sem sentir nada. Deus conhece o seu clamor antes mesmo que você fale qualquer coisa. Aquela mulher não buscou Eliseu por vaidade, mas porque sabia que ele representava o Deus vivo. Na sua angústia, ela correu para a fonte certa. A pergunta de Eliseu é muito profunda. O que você tem em casa? Às vezes nós achamos que não temos nada, mas Deus sempre encontra um ponto de partida. O milagre começa com algo que você tem em suas mãos. Mas milagres exigem movimento e fé. Buscar vasilhas vazias, fechar a porta e começar a despejar o azeite exigiram daquela mulher uma fé prática, uma fé genuína, uma fé que exigia dela obediência e ação. E a provisão de Deus não foi só suficiente para pagar as dívidas dela, mas sobrou para que ela vivesse o resto da sua vida junto com seus filhos. Deus é abundante em sua graça e em sua provisão. Hoje, eu convido você a apresentar o pouco que você tem a Deus. Talvez você tenha pouco tempo. Talvez você tenha pouca fé, pouca esperança, poucos recursos. Mas entregue nas mãos dele e creia que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou imagina. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Se você conhece alguém que está vivendo um momento de escassez, seja de dinheiro, de força, de vigor, de fé ou até de esperança, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Ou coloque o seu próprio nome
Se você se identificou com alguma dessas situações, eu quero orar por você, eu quero orar por essa pessoa que o Espírito Santo trouxe aí à sua mente. Se tem alguma situação, alguma circunstância que tem tirado a sua paz, escreva ela aqui, ou escreva a área da sua vida que precisa de um milagre. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, com reverência, mas também com confiança, porque sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, daqueles que estão cansados, daqueles que não sabem mais o que fazer. Nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tudo parece pouco, o Senhor continua sendo o nosso tudo. Obrigado por cuidar dos detalhes da nossa vida. Eu creio que o Senhor não se esquece de nós. Nem mesmo quando nós já não conseguimos mais ter esperança em nada. Te agradecemos porque mesmo quando não entendemos o caminho, o Senhor continua sendo o nosso guia. E mesmo quando tudo em nós grita que não vai dar, que não haverá condições, a Tua palavra sussurra através do Teu Santo Espírito em nossos ouvidos. Eu ainda estou aqui, meu filho, minha filha. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelas vezes em que desacreditamos, em que olhamos para o pouco que temos e dissemos, não vale a pena. Perdão por tentar resolver tudo sozinhos, por agir como se dependêssemos apenas da nossa força, nos esquecendo que o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Perdão por dar mais ouvidos ao medo do que à Tua voz. Ó Deus, contempla essa pessoa que está orando aqui comigo agora. Essa pessoa que tem enfrentado tantas coisas, tantas pressões, tantos pensamentos, tantas situações complicadas que ninguém mais conhece. E às vezes ela sente que o que restou é muito pouco. Pouca fé, pouca paciência, pouca energia, pouca força. Mas eu oro para que o Senhor a lembre hoje de que o pouco em Tuas mãos é mais do que suficiente. Espírito Santo de Deus, visita esse coração agora. Entra nesse quarto, toca nesse ambiente, transforma a atmosfera dessa casa. Renova essa fé que estava se apagando, reacende a chama da esperança. Mostra a esse irmão e a essa irmã que eles não estão sozinhos e que ainda há algo nas mãos deles. Mostra o azeite que ainda existe, o talento que ela não conseguiu perceber, o dom que estava escondido, a força que ainda pulsa nesse coração. Dê sabedoria, Senhor. Direciona que essa pessoa receba um plano de ação agora da Tua parte e que ela saiba o que fazer, que ela ouça a Tua voz, que ela tenha sensibilidade para discernir a voz do Espírito Santo. Ó Deus, que ela entenda que essa mensagem não chegou até ela por acaso, que essa palavra foi uma resposta, foi o toque do Senhor, foi o socorro que o Senhor enviou. Eu oro por aqueles que estão colocando os nomes aqui nos comentários agora. Pessoas que estão clamando por provisão financeira, pessoas que não sabem como vão pagar as contas desse mês, que estão endividadas, angustiadas, com medo de não conseguir sustentar a sua casa, alimentar seus filhos, honrar os seus compromissos. Visita, meu Deus, cada família representada aqui, com provisão, com recursos, com sabedoria.
mostra a eles o caminho, abre portas, multiplica o pouco. Que do azeite que restou venha o suficiente para viver com dignidade. Eu oro por cada nome mencionado aqui. Nome do filho, da filha, do parente, do amigo, de todas as pessoas que estão enfrentando crises, vícios, distanciamentos, rebeldia, tristeza, vazio espiritual. Eu oro por essa mãe que está chorando pelo seu filho, por esse pai que está tentando ser forte, mesmo em meio a essa crise. Toca nessas vidas, meu Deus. Quebra correntes, restaura relacionamentos, traz de volta aquele que se afastou da fé. Ó Deus, que o Senhor leia cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários. E até mesmo aqueles que não foram escritos, mas que foram expressos através de lágrimas derramadas. Que cada pessoa que está ouvindo essa oração saiba que ainda há azeite, ainda há esperança. A obra que o Senhor começou ainda não terminou. Que ela compreenda que ainda vai acontecer algo que os olhos dela não viram. Porque nós cremos e reconhecemos que o pouco nas tuas mãos se transforma em muito. É no nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba no seu espírito. E se Deus falou com você hoje, de alguma maneira, não guarde essa palavra apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Certamente, tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã acompanhar a mensagem que será postada. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos na Tua Palavra e de aprender contigo. Reconhecemos que Tu és o Deus soberano, que governa todas as coisas e que conhece os pensamentos mais profundos do nosso coração. Nós nos apresentamos diante de Ti com confiança, porque sabemos que Tu és um Deus que nos ama, um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Pai, prepara o nosso coração para esse momento. Prepara o nosso coração como um solo fértil, para que a semente que será lançada agora encontre espaço para crescer e dar frutos. Que toda distração, toda preocupação e toda ansiedade sejam removidas nesse momento e que a nossa mente esteja totalmente focada em Ti. Espírito Santo de Deus, fala conosco, que essa mensagem provoque uma transformação real em nossa fé e na nossa caminhada. Renova a nossa mente, fortalece o nosso espírito e nos ensina a confiar mais em Ti. Que tudo que for aprendido nessa manhã nos aproxime do Senhor e nos faça crescer no conhecimento e na graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira
e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube manda um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui nós postamos vídeos novos todos os dias. Tem vídeos inéditos aqui todos os dias. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso de várias maneiras, mas as principais: você pode se tornar membro do canal. É só você clicar aqui embaixo, seja membro, e você pode nos ajudar. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho, por todas as áreas da sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus está comigo. Apenas isso. Deus está comigo. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Jó, no capítulo 3, apenas o versículo 25. Jó, capítulo 3, verso 25. Está escrito: O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Eu vou ler de novo. O que eu temia, ou seja, aquilo que eu tinha medo que acontecesse, veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Irmãos, a vida de Jó nos ensina muitas lições sobre sofrimento, sobre fé, sobre confiança em Deus. Mas esse versículo revela algo muito profundo sobre a natureza humana. Nós temos uma forte tendência a alimentar mais o medo do que a fé. Jó, segundo a palavra, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele também era um homem próspero. Mas antes dele ser provado, de acordo com a história que nós conhecemos, ele já alimentava o medo no seu coração. Ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha conquistado. E esse medo, de alguma forma, tomou conta dos seus pensamentos. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quantas vezes nós vivemos dominados por preocupações e receosos em relação ao futuro? O medo pode se tornar uma prisão invisível dentro de nós. Uma prisão que nos impede de desfrutar da paz e da alegria que Deus tem reservado para nós. O medo rouba a nossa energia, enfraquece a nossa fé e nos impede de viver plenamente a vontade do Senhor. O medo pode se manifestar de várias maneiras. Tem pessoas que têm medo do futuro, ou seja, a incerteza do amanhã, e isso pode levar à ansiedade e ao desespero. Pessoas que têm medo das perdas, seja de bens materiais, perda da saúde, perda de pessoas amadas. E esse medo da perda, nos faz viver inseguros o tempo todo. Tem pessoas que têm medo do fracasso.
Muitas pessoas deixam de perseguir seus sonhos por medo do fracasso. E aí elas acabam nem tentando. Tem pessoas que têm medo de não serem aceitas do jeito que elas são. A gente passa a vida inteira, muitas vezes, buscando a aprovação dos outros, com medo de não sermos bons o bastante. E se a gente permitir que esses medos cresçam dentro de nós, eles podem nos paralisar espiritualmente. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina repetidamente a não ter medo. É interessante que a expressão não temas ou não tenha medo está contida na Bíblia 365 vezes. Isso não é coincidência. Sinal de que Deus quer que todos os dias nós recebamos essa palavra no nosso coração. Não tenha medo. Uma expressão para cada dia do ano. Eu vou ler apenas algumas aqui, que falam sobre o medo. Isaías 41, versículo 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Outra passagem que eu quero mencionar que fala sobre o medo está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós devemos buscar então? Ser aperfeiçoados no amor. Quando estivermos vivendo, experimentando o perfeito amor de Deus, nós não teremos medo. Não teremos medo de nada dessas coisas que eu falei. Nem do futuro, nem das perdas, porque a nossa fé estará firmada em Cristo. Aleluia. Salmos 27, verso 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Tá vendo, irmãos? Quando Deus for a nossa luz, quando nós estivermos convictos de que a nossa salvação, a nossa esperança vem de Deus, nós não temeremos nada. Aleluia. Hoje, a palavra de Deus nos convida a substituir o medo pela fé. Pois quando nós descansamos no Senhor, nós podemos encontrar segurança. Eu quero que você declare isso com convicção. Eu substituo o medo pela fé. Eu lanço fora o medo e recebo a fé. A história de Jó nos mostra que, mesmo diante das piores adversidades, Deus continua no controle. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua saúde. E ele chegou ao ponto de desejar não ter nascido. Quantas vezes eu e você passamos por dificuldades sem compreender o motivo? E aí nos sentimos aflitos, questionamos a Deus e nos perguntamos por que certas coisas acontecem com a gente. Mas a verdade é que Deus vê além daquilo que nós estamos vendo. Deus nunca perdeu o controle sobre a vida de Jó. Ele permitiu que certas coisas acontecessem, mas ele também colocou limites para o inimigo. Da mesma forma, acontece na nossa vida. Ou seja,
Nada ocorre sem a permissão de Deus. Esse problema aí que você está enfrentando é porque Deus permitiu. Significa que nós podemos descansar. Significa que nós podemos descansar, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. O próprio Jesus nos anuncia na palavra sobre os desafios que vamos ter que enfrentar. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Durante a nossa vida, nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar enfermidades. Vamos passar por algum momento de crise, de escassez. Vamos ter que lidar com a morte. Muitas pessoas que você ama, você terá que se despedir delas em algum momento. Mas a nossa esperança não está apenas aqui neste mundo, nesta vida. Nós temos a certeza da vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por aflições. O fato de pertencermos a Deus, o fato de termos entregado a nossa vida a Cristo, não nos isenta das dificuldades. As aflições fazem parte da vida, mas a nossa vitória já está garantida. A vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor. O contrário do medo não é somente coragem, mas o contrário do medo é a fé. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não importa quão turbulentas sejam as ondas, as tempestades ao nosso redor, nós podemos ter a certeza de que Deus está no barco conosco. Abraão teve fé e se tornou pai de uma grande nação, mesmo quando tudo parecia impossível. Moisés teve fé e liderou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho e conduziu o povo pelo deserto, sem recursos. Davi teve fé. Quando todo o exército tinha medo, Davi teve fé. E por isso ele pôde vencer o gigante. Sabe o que essas histórias todas nos ensinam? Que aqueles que confiam em Deus não vivem guiados pelo medo, mas pela certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Por isso, nós precisamos nos perguntar: estamos cultivando a fé ou estamos alimentando o medo? Que eu e você sejamos como o salmista Davi, que declarou o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha o que Davi está dizendo: ainda que eu tenha que enfrentar a morte, eu não vou ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Mas como superar o medo e fortalecer a fé? Se você quer vencer o medo e crescer na sua fé, eu vou te dar algumas dicas aqui, algumas atitudes que você deve ter, que podem te ajudar. A primeira atitude: busque a Deus todos os dias. A oração e a leitura da palavra fortalecem o nosso coração. E é para isso que esse canal aqui existe, para trazer uma porção da palavra até você todos os dias. Crie esse hábito de buscar a Deus todos os dias. Outra coisa importante: declare as promessas de Deus. Substitua os pensamentos de medo por declarações de fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim:
A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É importante ouvir a palavra de Deus. O fato de ouvir a palavra de Deus alimenta e fortalece a nossa fé. Amém? Então, tenha esse hábito. Ainda que você não queira assistir a um vídeo, mas ouça a palavra de Deus. Outra coisa importante, caminhe com as pessoas certas. Caminhe com pessoas de fé. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Talvez você esteja andando com as pessoas erradas, com pessoas que têm te afastado dos caminhos do Senhor. Escolha bem as pessoas com quem você anda. Ah, pastor, mas tem pessoas que já fazem parte da minha vida. Ok, todos nós temos que lidar com pessoas de várias maneiras, pessoas de várias naturezas, personalidades, crenças diferentes. Mas você tem que colocar limites na influência que essa pessoa tem sobre a sua vida. Dê ouvidos a pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm oração na sua vida, pessoas que têm fé, pessoas que carregam consigo a presença do Espírito Santo. Outra coisa, lance sobre Deus as suas preocupações. Ele cuida de você. Relembre aquilo que Deus já fez. Quando nós paramos e olhamos para a nossa própria vida, você não precisa se basear somente em Abraão, em Davi, em José, em Josué. Olhe para a sua própria vida. Se você chegou até aqui, certamente você tem uma história para contar. Uma história de superação, uma história de fé, uma história que pode até inspirar outras pessoas. Relembre tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, na vida da sua família. Lembra quando você achou que era o fim? Quando você até pensou em desistir? Deus esteve com você naquele pior momento. E Ele conduziu você até hoje para que você se tornasse esse homem que você é, essa mulher que você é, esse jovem, essa jovem. Presta atenção, meu querido, minha querida. Deus não quer que nós vivamos presos pelo medo, reféns do medo. Ele deseja que nós avancemos com confiança, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Lembra o que Jó disse no versículo que eu li? Aquilo que eu tinha receio me aconteceu. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Talvez tenha alguma situação na sua vida que tem te provocado medo. Talvez alguma circunstância. Talvez você tenha orado pela vida de uma pessoa e você teme que o pior aconteça, seja por um motivo de saúde, seja por causa de um relacionamento, seja por alguém que tem se desviado da fé, que tem andado com pessoas erradas, alguma pessoa da sua família que às vezes tem sido dominada pelos vícios, ou você mesmo, que pode não estar conseguindo vencer as tentações. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: o Senhor está comigo. Deus está comigo. Eu não temerei. Escreva uma declaração de fé aqui nos comentários. E escreva o seu pedido de oração. Se você não quiser detalhar, porque eu sei que as pessoas muitas vezes não querem expor a sua vida aqui na internet, coloque apenas a área da sua vida que precisa do cuidado de Deus.
do toque de milagre, de cura e de restauração do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, Pai. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra. Tomamos posse de cada promessa que foi declarada aqui. Entregamos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos. Sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas e que nada foge ao Teu controle. Nos perdoe por todas as vezes em que permitimos que o medo governe os nossos corações. Nos perdoe por nos esquecermos das Tuas promessas e por muitas vezes não confiarmos plenamente em Ti. Hoje, queremos depositar a nossa confiança na Tua fidelidade e no Teu amor, que são inabaláveis. Senhor, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, que está dominado pelo medo do futuro, pela insegurança, pela ansiedade, que o Teu Espírito Santo traga paz e renove esse coração agora. Repreenda, Pai, toda inquietação nesse coração, toda dúvida. Coloca dentro dessa pessoa a certeza de que Tu és um Deus que nunca falha. Nós queremos viver pela fé e não pelo medo. Queremos aprender a descansar em Ti, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são desfavoráveis e difíceis. Ensina-nos a lembrar que, assim como o Senhor cuidou de Jó e restaurou a sua vida, o Senhor também pode cuidar de nós. Eu peço por aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquelas pessoas que enfrentam crises financeiras, conflitos familiares ou qualquer outro tipo de aflição. Estende a Tua mão poderosa e traga provisão, restauração e paz. Responda, meu Deus, a cada pedido de oração aqui, segundo a Tua vontade. Fortalece a nossa fé, para que nós possamos declarar como salmista, em Salmo 56, verso 11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Nós caminharemos de cabeça erguida, porque sabemos que servimos a um Deus poderoso e amoroso, um Deus que nunca nos desampara. Entregamos a Ti a nossa vida, os nossos dias, nosso futuro, toda a obra das nossas mãos. Tira de nós todo o medo e nos enche com a Tua fé, com a Tua paz e com a Tua ousadia. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? Deus falou com você de alguma forma? Então compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder para tirar de nós todo medo e para nos encher de paz e de fé. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.